4 estados que têm muitos eleitores que vão ter que votar para governador e para presidente em 30 de outubro. São Paulo, Bahia, Rio Grande do Sul e Pernambuco têm cenários estaduais acirrados. Como estão essas campanhas? Como elas dialogam com a campanha presidencial? Eu sou o Conrado Corsaletti e este aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar todo começo de noite, de segunda a sexta, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Quarta-feira, 26 de outubro de 2022, o país está a 4 dias de voltar às urnas e em 12 das 27 unidades da federação, os eleitores vão ter de escolher 2 nomes, um de governador e outro de presidente. Em 15 das 27 unidades da federação, a fatura já foi liquidada já no primeiro turno, em 2 de outubro. Vamos olhar então para os estados mais populosos desses que ainda têm segundo turno. Estados que têm os maiores colégios eleitorais e, portanto, têm disputas locais que também impactam a disputa nacional de forma significativa. A gente selecionou aqui os 4 maiores desses grandes estados que estão com a disputa para governador ainda em aberto. São Paulo, que tem quase 35 milhões de eleitores, Bahia, que tem pouco mais de 11 milhões de eleitores, Rio Grande do Sul, com 8 milhões e meio de eleitores, e Pernambuco, com 7 milhões de eleitores. É bastante gente que vai ter que apertar 2 números de candidatos na urna nesse domingo que está chegando. Paulistas, para o instante. Começando por São Paulo, cujo hino você está ouvindo. O maior estado do Brasil em termos de população e PIB já tem uma novidade nesta eleição antes mesmo dela acabar. Não vai ter governador eleito do PSDB. Desde 1994, no século passado, toda vez que tinha uma eleição para comandar o estado, quem ganhava era um tucano. Mário Covas, Geraldo Alckmin, José Serra, João Dória. Eleição paulista era sinônimo de vitória do partido que nasceu no finzinho dos anos 80 como social-democrata, foi caminhando aos poucos para a direita e, em 2022, foi para a urna no estado com o Rodrigo Garcia, vice que virou governador e tentou a reeleição. Ele ficou em terceiro, não foi para o segundo turno. Quem está na disputa é o Tarcísio de Freitas, filiado ao Republicanos, partido ligado à Igreja Universal do Reino de Deus, e o Fernando Haddad, do PT, que é bem conhecido dos moradores da capital do estado, afinal já foi prefeito da cidade. O Haddad passou o primeiro turno inteiro na frente das pesquisas. E a dúvida era saber quem ia para o segundo turno com ele, o Tarcísio ou o Rodrigo Garcia. Quando as urnas foram abertas em 2 de outubro, veio a surpresa, uma surpresa que as pesquisas não captaram. O Tarcísio veio na frente, seguido do Haddad. O Garcia, que terminou em terceiro, agora apoia o Tarcísio nessa disputa estadual que está bastante espelhada na disputa nacional, ou seja, estão em disputa aí o projeto bolsonarista e o projeto petista. O Tarcísio foi ministro de infraestrutura do presidente Jair Bolsonaro. O Haddad, além de ter sido prefeito paulistano, foi ministro da educação do governo Luiz Inácio Lula da Silva. Bolsonaro, do PL, e Lula, do PT, que disputam o segundo turno presidencial. E o tom da campanha vai muito nessa linha. Apesar de ter sido apresentado inicialmente como nome técnico, o Tarcísio abraçou o bolsonarismo, inclusive no negacionismo científico que marca esse movimento de extrema-direita. Já se posicionou contra a obrigatoriedade das vacinas e já chegou a prometer que tiraria as câmeras dos uniformes dos policiais militares do estado, mesmo essa política pública sendo responsável por reduzir mortes em confronto e mortes também de PMs. A promessa pegou tão mal que ele agora diz que vai ouvir especialistas antes de tomar qualquer decisão. O Tarcísio é muito forte no interior paulista, que reúne metade da população. É uma parte do estado que tem um recorte bem conservador. O Haddad vai melhor na região metropolitana, que conta com outra metade da população. A mais recente pesquisa do Instituto IPEC mostra um empate técnico entre Tarcísio e Haddad, levando em conta a margem de erro de 2 pontos percentuais. O bolsonarista tem 46% das intenções de voto e o petista tem 43% nas entrevistas feitas entre 23 e 25 de outubro. Ou seja, tá apertado. Nasce o sol a 2 de julho, brilha mais que no primeiro. Agora a Bahia, cujo hino você está ouvindo. O estado tem na disputa de segundo turno Jerônimo Rodrigues, do PT, e ACM Neto, do União Brasil.
partido que já foi o DEM, Democratas, já foi o PFL e já foi a Arena, partido que por anos teve como um dos seus ícones Antônio Carlos Magalhães, ex-governador baiano, homem forte da política nacional na ditadura e no pós-redemocratização, político que morreu em 2007 e que era avô do ACM Neto. Os petistas, por sua vez, também têm um histórico de governos na Bahia. As últimas 4 eleições no estado, quem ganhou foi um petista, 2 vitórias com Jacques Wagner e 2 vitórias com Rui Costa. Os baianos, portanto, têm uma boa relação com o partido do Lula, assim como com o próprio Lula, que sempre foi bem votado no estado. Dessa forma, o Jerônimo faz dobradinha com o candidato à presidência do PT. O ACM Neto, ex-prefeito de Salvador, tem que lidar com essa realidade. Mesmo fazendo parte do União Brasil, partido cheio de político que apoia o Bolsonaro, tem que ficar em cima do muro. Agora, no segundo turno, o ACM Neto disse que ia ficar neutro. Na Bahia também aconteceu uma inversão entre o que as pesquisas indicavam e o que saiu das urnas no primeiro turno. O Jerônimo estava muito atrás do ACM Neto nos levantamentos de intenção de voto da véspera, mas acabou na frente, quase liquidando a fatura já em 2 de outubro. Enquanto os bolsonaristas reclamam das pesquisas que subestimaram os votos do presidente e dos seus aliados no Sudeste, na Bahia é o petista Jerônimo que reclama dos institutos. Ele disse que as pesquisas atrapalharam a vitória dele no primeiro turno, porque se os eleitores soubessem que ele estava tão perto da vitória, talvez optassem pelo voto útil. Agora, no segundo turno, Jerônimo tem 48% das intenções de voto e o ACM Neto tem 44%, segundo o Instituto IPEC. Como a margem de erro é de 3 pontos percentuais, a gente tem aí também um empate técnico. O levantamento foi feito entre 18 e 20 de outubro. Agora o Rio Grande do Sul, cujo hino você está ouvindo agora. Na disputa gaúcha, mais uma discrepância entre pesquisas e resultado de urna no primeiro turno. O candidato bolsonarista Onyx Lorenzoni, do PL, terminou na frente, mas estava atrás do Eduardo Leite, do PSDB, nos levantamentos da véspera. Os eleitores do estado apoiam, na maioria, a reeleição do Bolsonaro, então a gente tem aí a seguinte situação. O Onyx fazendo campanha como um representante da extrema-direita, inclusive com um discurso homofóbico contra o Eduardo Leite, que é abertamente gay. E tem o Tucano declarando neutralidade. Os petistas gaúchos apoiam o Eduardo Leite, mas ele evita se comprometer com o Lula para não perder voto. O Eduardo Leite era governador. Aí, em novembro de 2021, ele disputou a prévia do PSDB para a candidatura à presidência. Perdeu para o então governador paulista João Dória. Mas, mesmo assim, continuou com planos de tentar o Palácio do Planalto em 2022, tanto que deixou o governo gaúcho no começo do ano. A ideia de encabeçar a chamada terceira via presidencial, porém, não vingou. Não vingou, aliás, para nenhum dos dois tucanos. E o Leite acabou voltando para a disputa estadual. Essa é uma disputa que rendeu um momento constrangedor na terça-feira durante um debate entre os dois candidatos a governador. Um trecho em que eles falam do regime de recuperação fiscal, um programa federal que ajuda os estados a tentar reorganizar suas finanças, viralizou na internet. O Onyx é super crítico do fato do governo Leite ter aderido ao programa. Então, o tucano perguntou para ele qual era a alternativa. O áudio que você vai ouvir tem um pouquinho mais de 1 minuto, mas vale a pena. Esgotado o assunto da pandemia, que não vamos evoluir, regime de recuperação fiscal. Qual a alternativa ao regime de recuperação fiscal, candidato? Completamente diferente da sua escolha, o senhor fez uma má escolha. Diga a alternativa, então. O senhor fez uma má escolha, explique a sua. A minha já é conhecida, a sua que não é. Por favor, explique qual é a sua alternativa. Eu não tenho por que explicar uma escolha que não foi minha, foi sua. Eu não estou pedindo explicação do regime assinado, eu quero saber da sua alternativa, qual é? A sua alternativa trouxe uma dívida de 168 bilhões para os gaúchos pagarem em 30 anos, eu acho que está certo. Não é verdade, mas qual a sua alternativa, candidato? O senhor trouxe para o Rio Grande do Sul uma dívida de 168 bilhões. Isto é fato e é verdade, e eu lhe provo. Qual a sua alternativa, candidato? Muito melhor do que a sua. E qual é ela, candidato? Extremamente melhor que a sua e muito mais responsável com o presente e futuro do Rio Grande do Sul. Ela é melhor, mas qual é ela, candidato? Completamente diferente, porque vou servir as pessoas e não me servir do Rio Grande num projeto presidencial.
A mais recente pesquisa do IPEC mostra o Eduardo Leite com 50% das intenções de voto e o Onyx Lorenzoni com 41%. O levantamento foi feito entre 19 e 21 de outubro e tem margem de erro de 3 pontos percentuais. Coração do Brasil em teu seio. Agora Pernambuco, cujo hino você está ouvindo. Lá não teve inversão entre pesquisa de véspera e resultado de primeiro turno. A ex-petista Marília Reis, agora afiliada ao Solidariedade, acabou na frente e a tucana Raquel Lira ficou em segundo. Só que agora, os levantamentos apontam uma virada. Segundo uma pesquisa IPEC feita entre 23 e 25 de outubro agora, a Raquel Lira está com 51% das intenções de voto, com Marília Reis com 43%. A pesquisa tem margem de erro de 2 pontos percentuais, ou seja, a liderança da tucana está fora da margem. O estado começou o segundo turno já com uma polêmica. No dia 2 de outubro, quando teve a votação da primeira etapa da disputa, o marido da candidata do PSDB, o Fernando Lucena, morreu de infarto fulminante. Aí a Raquel Lira pediu para a adversária adiar o começo da campanha do segundo turno, mas a Marília Reis não topou. A Justiça Eleitoral também não aceitou o pedido da tucana e a disputa seguiu em frente. As duas candidatas de Pernambuco são de famílias velhas conhecidas da política local. Políticos que tiveram passagem pelo antigo MDB, que fez oposição autorizada à ditadura, e passaram também pelo PSB. Aliás, as duas candidatas que estão agora no segundo turno já foram filiadas ao PSB anos atrás. A Raquel Lira, hoje tucana, é filha do João Lira Neto, ex-governador de Pernambuco, e sobrinha do Fernando Lira, que foi ministro da Justiça do governo de José Sarney. Ele morreu em 2013. Já a Marília Reis, hoje no Solidariedade, é neta do ex-governador Miguel Arraes, que morreu em 2005. Ela é prima do ex-governador Eduardo Campos, que morreu em 2014 num acidente de avião na campanha presidencial, e sobrinha da Ana Arraes, ex-deputada e hoje ministra do Tribunal de Contas da União. As duas candidatas têm aí uma origem política em comum, mas hoje estão em lados opostos na política pernambucana. A Raquel Lira diz que é oposição ao atual governo do estado, sob o comando do Paulo Câmara, do PSB. O governador, aliás, declarou apoio a Marília Reis, assim como o prefeito de Recife e primo da candidata, o João Campos, também do PSB. A Marília Reis faz campanha colando a sua imagem à imagem do Lula. Já a Raquel Lira se diz neutra nacionalmente nesse segundo turno. Tá aí o quadro dos 4 estados com mais eleitores neste segundo turno das eleições estaduais. A ver agora o resultado das urnas no domingo. Políticos e governantes têm debatido uma medida que pode ajudar o eleitor a ir votar agora em 30 de outubro, que é dar passe livre no transporte público para todo mundo no domingo. O redator Marcelo Rubissec escreveu sobre o tema. Marcelo, explica pra gente um pouco melhor essa decisão de liberar o transporte público gratuito na eleição. Bom, essa decisão tem origem lá no dia 18 de outubro, quando o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, decidiu aceitar um pedido da Rede Sustentabilidade para liberar o passe livre no dia do segundo turno. É importante a gente notar que ele não obrigou nenhuma cidade a adotar essa tarifa zero, mas ele recomendou que isso fosse feito. O ministro citou alguns motivos para essa decisão, desde uma forma de garantir que o direito ao voto seja cumprido, até questões mais ligadas ao momento socioeconômico, como o fato de que, para muita gente, esse dinheiro da passagem de ônibus pode fazer falta. Ele também citou a alta abstenção no primeiro turno, mas a gente pode entrar nisso melhor daqui a pouco. Enfim, depois disso, praticamente todas as capitais aderiram a esse passe livre no domingo. A única exceção foi Rio Branco, no Acre, mas que também adotou um esquema especial para reduzir o custo do transporte público no segundo turno. E Marcelo, como isso entra na disputa eleitoral? Olha, a ação no Supremo partiu da Rede, que é um partido que está ali na coligação do PT nessas eleições. Então a decisão do Barroso acabou sendo muito bem recebida pela campanha do Lula. E do lado do Bolsonaro, ele basicamente só disse que não ia recorrer. O que está por trás desse debate todo sobre o transporte público é a disputa que gira em torno da abstenção. A gente teve uma abstenção alta no primeiro turno, pouco maior que em 2018, e basicamente as campanhas estão tentando levar os seus eleitores para a urna. E desde o primeiro turno, a campanha do Lula tem essa preocupação mais forte com uma abstenção alta entre os mais pobres, que é um grupo em que ele tem bastante apoio. Então, no fim, essa disputa toda tem a ver com uma tentativa das campanhas de transformar a intenção de voto em voto efetivo.
Esse texto do Marcelo você lê em nexojornal.com.br. Algumas tecnologias têm surgido como apostas no combate à mudança climática. São técnicas que estão em desenvolvimento num estágio ainda incipiente, ou com obstáculos para serem implementadas, como o alto custo. A Beatriz Gatti escreveu sobre o assunto na Ponto Futuro, editoria dedicada a refletir sobre os próximos anos a partir de alguns temas, entre eles o clima. Ela falou com pesquisadores da área sobre o potencial e os riscos da aposta nessas novas técnicas. São muitas as técnicas modernas que estão sendo desenvolvidas para mitigar ou ajudar a reverter o cenário das mudanças climáticas. No meu texto eu trago 3 exemplos, que são a fusão nuclear, as usinas de captura de carbono e o desvio de raios solares. Todos eles ajudariam mais direta ou indiretamente na redução das emissões de gases de efeito estufa ou na consequência do excesso deles, que é o aquecimento global. As usinas, por exemplo, retiram o gás carbônico da atmosfera para torná-lo mais purificado. A capacidade de uma dessas usinas, que já está instalada lá na Islândia, supera a captura de carbono realizada por 200 mil árvores. Mas, por outro lado, os custos são muito superiores. Enquanto iniciativas de reflorestamento precisam de $50 para tirar 1 tonelada de carbono da atmosfera, a usina gasta $600 para retirar a mesma quantidade, o que dificulta muito a expansão da tecnologia. Esse é um dos motivos pelos quais os especialistas com quem eu conversei defendem que os focos estejam também nas tecnologias que já estão mais difundidas, principalmente porque a crise climática não pode esperar, pede por soluções urgentes. Uma das técnicas com implementação mais avançada é o transporte elétrico, e segundo o Alexandre Sclo, professor do Programa de Planejamento Energético da COP, da UFRJ, a tendência é que a transição para os motores elétricos ganhe cada vez mais espaço nas próximas décadas para que os derivados de petróleo deixem, enfim, de ser usados como combustível. A própria restauração florestal é outro exemplo e bastante defendido pelo cientista Carlos Nobre, do Instituto de Estudos Avançados da USP. Além da captura de carbono, reflorestar e regenerar vegetações ajuda na proteção da biodiversidade, nos regimes de chuva, na qualidade do ar e na diminuição de temperaturas nos lugares que foram restaurados. Nas palavras do Carlos Nobre, essa é a técnica mais natural, barata, simples e positiva de captura de carbono. O texto da Beatriz Gatti você lê em nexojornal.com.br/pontofuturo. Do quadro eleitoral em São Paulo, Bahia, Rio Grande do Sul e Pernambuco, passando pelo passe livre no dia da votação e fechando com as novas tecnologias do combate à mudança climática, durma com essa. A pesquisa IPEC de São Paulo, citada neste episódio, está registrada na Justiça Eleitoral com o código SP 06977/2022. A pesquisa sobre a Bahia está registrada com o código BA 07302/2022. A pesquisa sobre o Rio Grande do Sul foi registrada com o código RS 00643/2022. E a pesquisa de Pernambuco foi registrada sob o código BR 01633/2022. Com roteiro de Conrado Corsaletti, produção de Letícia Arcoverde, participações de Marcelo Rubissec e Beatriz Gatti, edição de áudio de Luiz Serafim. Termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã tem outro. Até!